Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 7 de maio de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos o livro No Mundo Maior. Nós vamos para o capítulo 18, já praticamente finalzinho do livro, intitulado Velha Afeição. Estamos ainda no limiar da caverna. Que o nosso Senhor Jesus possa nos conduzir. Não havíamos atravessado grande distância quando curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. Então, no limiar das cavernas também tem idosos. Hashtag fica a dica. Pode, meu amor. Esse movimento é mostrando em que período a pessoa saiu da Terra. E a condição psíquico-emocional. Porque o que acontece? A pergunta é muito válida. Quando o espírito é lúcido, maduro, com moral suficiente, ele pode sair da Terra com um corpo extremamente adoecido, fragilizado, principalmente se passou por algum tipo de uma enfermidade longa. Se esse espírito é lúcido, ao chegar no mundo espiritual, ele passa também por aquele tempo de convalescência, que é normal. Logo depois ele se recupera e pode até tomar uma forma muito mais jovem. Isso para quando o espírito é lúcido, um espírito moralizado, que viveu no esforço da moral cristã. Nesses casos aqui, a gente percebe que são espíritos extremamente terra-terra. Então, para esse tipo de espíritos, ele não tem esse equilíbrio moral para reestruturar o seu perispírito. Então, eles ficam na mesma forma, cadavérica, adoecido e fragilizado. Então, mais uma vez, a gente percebe como é bom ser bom, né? Bora lá. Mostravam todos carantonhas de aspecto lamentável. Ou seja, carantonhas é o quê? Uma carranca. Nada agradável. E diz o nosso André de um aspecto lamentável. Esfarrapados, olha lá, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos e aflitos. Então, o corpo perispiritual está refletindo a condição espiritual daquelas almas. Envelhecidos, abandonados, esqueléticos, roupa esfarrapada e alguma coisa na mão comparada a um lodo. Vez ou outra levavam aquela mão ao peito. Ao menor toque de vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando de encontro ao coração, demonstrando infinito receio de perdê-los. Já está dando para a gente perceber mão, apego. Vamos continuar. Entreolhavam-se apavorados, eles, os velhinhos, como se temessem desastre próximo. Cochichavam entre si, maliciosos e desconfiados. Às vezes, faziam menção de correr, mas retinham-se no mesmo lugar entre o medo e a suspeita. Um deles observou em voz rouquenha: Precisamos de alguma saída. Não podemos com delongas. E nossos negócios, nossas casas, incalculável é a riqueza que descobrimos. Então percebe-se aí o quê? Avareza, apego. E lembra que é um grupo de afinidades. Encarnado, propósito, foi a vida inteira. Então, olha, precisamos de alguma saída. Eles não se deram conta nem da situação que eles estão. Não podemos com delongas, não podemos nos demorar aqui não. E nossos negócios, nossas casas, incalculável é a riqueza que descobriu. Indicavam com orgulho os punhados de lodos a escorregarem das mãos em forma de garras. Mas prosseguia ainda pensativo: todo este ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões,
nesta miserável charneca. Imprescindível é ganharmos o caminho de volta. Isto aqui assombraria a qualquer. Porque o avarento, o maior medo dele é ser roubado. Então, para onde ele olha, ele consegue ver ladrão. Para onde ele olha, ele acha que vão roubar, que vão tirar, que vão perder. Isso promove o quê? O apego. Isso é avareza. Todo mundo vai roubar, todo mundo vai roubar, todo mundo vai roubar. E você entra, surta e desencarna nisso. Então, qual a ideia deles? Eles nem se aperceberam que estão desencarnados, nem se aperceberam que os bens não são mais deles. E eles ainda estão preocupados com os ladrões. E ainda carregam a impressão do ouro nas mãos. O André Luiz olha e vê lama. Eles olham e vê ouro. Então ele diz, olha, todo este ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões. Ele está refletindo que ele viveu uma vida inteira. Vão me roubar, vão me roubar, vão me roubar. E assim continua no mundo espiritual. Neste miserável terreno, imprescindível é ganharmos o caminho de volta. Isto aqui assombrarei a qualquer. Escutando a singular personagem, diz André Luiz, dirigi interrogativo olhar Calderário, que me esclareceu Calderário atencioso. São usurários desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Na crosta da terra, não enxergavam meios de se ampararem com a ambição moderada e nobre, nem reparavam nos métodos que usaram para atingir os fins egoísticos. Menosprezavam direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros. Armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos, no propósito de sugar-lhes as economias, locupletando-se à custa da ingenuidade e da cega confiança. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Assim, atordoados, fixam-se estas nos delitos do pretérito, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentada pelas miragens de ouro neste deserto de padecimentos. Não podemos predizer quando despertem, dada a situação em que se encontram. Tem muitas informações aqui, vamos ponto a ponto. São usurários, de usar mesmo, desencarnados há muitos anos, faz tempo. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória, porque é transitória, porque hoje está nas minhas mãos, amanhã não vai estar mais, é um tempo só. Essa fortuna é temporária, porque quando eu vou partir, ela vai para a mão de outro e vai rápido. Ao grau de apego, a fortuna material transitória que se tornam inaptos, ineptos é inapto, tá, gente? Eu vou estar sempre traduzindo. Ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno. Eles não têm condições, ineptos ou inaptos, ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Vou repetir, eles são ineptos ou inaptos ao equilíbrio da zona mental do trabalho digno. Por quê? Por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Eles não conseguem ter uma aspiração superior. São pessoas tão arraigadas ao ter que não conseguem ter um lampejo de luz. Sempre avaliando o ganhar e o perder. Continua aí. Na crosta da terra, aqui, quando eles estavam aqui, não enxergavam meios de se ampararem com a ambição moderada e nobre. Tem ambição, ok, moderada e nobre. Porque eu posso ter a ambição de chegar a um patamar espiritual. Eu desejo, eu quero. É uma missão nobre. Eu quero um dia poder dar um abraço a alguém e a pessoa olhar para mim e dizer assim, nossa, eu me senti tão bem com o teu abraço. É uma ambição nobre. Não enxergava meio de se ampararem com a ambição moderada e nobre. Nem reparavam nos métodos de que usaram para atingir os fins egoístas. Se
tiver que matar, mato. Se tiver que atropelar, eu atropelo. Se eu tiver que acabar com a pessoa, eu acabo. Não existe amizade, não existe amigo, não existe irmão, não existe irmã. Em primeiro lugar é o dinheiro. Nem reparavam nos métodos de que usaram para atingir os fins egoístas. Chatapete, menosprezavam direitos alheios. Menosprezavam. Não é de direito, não interessa. Pronto. E tendo para pagar. Menosprezavam direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros. Escarnecer da aflição do outro. Uma pessoa chegar, falar do problema, da dificuldade que está vivendo, da dor que está vivendo, da dificuldade financeira, te vira. O problema é teu. Quem mandou tu gastar mais do que tu tinha? Agora sofra as consequências. Estamos falando de dinheiro. Menosprezavam o direito da lei e escarneciam das aflições dos outros. Nós vimos isso no André Luiz. Quando encontrou um senhorzinho que devia uma soma para o pai, vocês lembram disso? O senhorzinho foi lá e André foi um que incentivou o pai a não perdoar a dívida. André agora está morto de vergonha olhando, porque ficou bem complicada a situação desse senhor por conta dessa dívida, por conta praticamente o pai de André acabou com eles. Menosprezavam direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros. Armavam verdadeiras ciladas a companheiros desprevenidos no propósito de sugar-lhes as economias. Cilada mesmo, para ganhar um dinheirinho mais aqui e ali. Enriquecendo-se à custa da ingenuidade e da cega confiança. Tantos sofrimentos, olha aqui, essa parte aqui é legal. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações, porque eram ações que você realmente não refletia. Agora, olha só, que a matéria mental das vítimas, matéria mental, eu penso, eu crio, matéria mental, que a matéria mental das vítimas em maléficas emissões de vingança e de maldição. Por isso é que o nosso Senhor Jesus dizia assim, ó, angariais a mim. Porque o mal que eu faço a outra, o pensamento do outro, simplificar isso, alguns já ouviram, mas quem não ouviu vai conhecer. O nosso Chico conta que ele ia saindo para trabalhar e uma senhorinha que tinha participado da reunião mediúnica se aproximou e disse assim, Chico, o doutor Bezerra passou essa receita, mas eu não estou entendendo. E o Chico disse, minha irmã, volte à noite, agora eu não vou poder lhe atender, eu tenho que ir para o trabalho, e eu tenho que pegar esse ônibus, esse trem, seja lá o que for, o transporte. Eu disse, mas Chico, é rapidinho, volte à noite, e saiu andando, estava apressado, tinha que ir para o trabalho. O Emmanuel se apresentou a Chico e disse, Chico, volte e atenda a nossa irmã. Chico disse, mas Emmanuel, volte. Como Chico era uma alma muito dócil, aí você vai dizer assim, poxa, Gonçalo, mas se a gente tivesse o Emmanuel, a gente também voltava. Não voltava. Não voltava. Porque nós temos o Emmanuel do nosso lado, dizendo, não vai, a gente vai, eu vou. Todos nós temos o Emmanuel ao lado. A gente teima porque quer. E aí Chico voltou, pegou a receita, explicou, perdeu o ônibus, obviamente, chegou atrasado. E depois de fazer o atendimento, foi seguindo para o trabalho. Quando ele foi seguindo, o Emmanuel novamente disse, Chico, olhe para trás. Quando o Chico olhou para trás, a senhorinha estava dizendo, obrigada, Chico, vá com Deus. Quando ela fazia esse movimento, dela saía matéria mental. E esse pensamento dela, que manipula o fluido, se direciona ao nosso Chico, e o Chico recebe aquela bênção da gratidão. E aí o Emmanuel disse assim, tá vendo, Chico? Se você não tivesse voltado, ela estaria mandando você ir com quem? Vai, já te carrega, né? Então, meus irmãos, qual é a lição que fica aqui? O sentimento que eu provoco no outro faz com que ele pense, com que ele manipule. E essa matéria vem direcionada a mim. Então, às vezes, a gente chega no final da noite, nossa, eu estou um bagaço, posso ser que eu estou moída. Sabe o que foi isso? Você não semeou amor ao decorrer do dia. E o pensamento do outro manipula a matéria que impregna em você. Então, você imagina quando você maltrata alguém. Quando você faz um movimento de agressão, que a pessoa tem aquela raiva, aquela coisa para ti. Mas imagina também quando você é dócil, amoroso, amigo, brinca. Você promove uma energia agradável no coração do outro. Ele pensa bem em relação a você. E quando ele pensa, ele manipula fluido. Isso é natural.
E essa energia chega a você. Por isso que chega o final da noite, você não está cansada, você não sente mal-estar, você tem uma força, uma energia que você não sabe nem de onde vem. Sabe de onde vem? Do amor. Do amor que a gente dá e, como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então é uma responsabilidade a mais, que eu possa ser semeador, que eu possa promover no outro um sentimento de amor. Porque eu fazendo isso com essa pessoa, porque, gente, é impossível você maltratar alguém e a pessoa ficar, só se for já um espírito superior, que vai orar por você, vai dizer, essa irmã não está bem, se estivesse bem não fazia isso, e vai orar por você. Mas a maioria aqui não é espírito superior. Então, quando você maltrata, a pessoa também vai te maltratar, mesmo sem dizer uma palavra. Ficou claro aí essa lição? Então, mais uma informação, eu tenho que me preocupar com que tipo de emoções eu vou provocar ao outro. Eles aqui semearam ódio, raiva, e esses espíritos não estão próximos dele, mas olha o que eles fizeram. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações, que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs. Então, não é escolha dele, não. Não é uma questão, eu vou mudar de sintonia e não vou entrar em vibração. Não, lhes impôs. Eles não têm escolha. Está na lei, né? Está na lei, ação e reação. Lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. O que é couraça? Cobriu, lacrou, fechou, aprisionou. Olha o que fez nele. Lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. É como se fosse assim, a matéria mental de ódio envolveu eles de tal forma que eles meio que surtaram. Estão ali aprisionados à mesma ideia, ao mesmo pensamento. Gente, esse povo aqui está todo surtado, doutora, né? No limiar da caverna é um verdadeiro manicômio, exatamente. Tanto que André Luiz foi levado primeiro ao manicômio para entender. o que ele ia ver lá, né? Então, é o que a gente fala, meus irmãos, nós temos comportamentos totalmente surtados já. Uma pessoa que fica, vão me roubar, mas ela surtou. Qualquer pessoa que é interesse, vai me roubar. Então, surtou. A pessoa que só pensa em dinheiro, só pensa em ganho, só esse cifrão. O que eu posso fazer? Passar a noite todo dia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, me ganhar isso, me ganhar aquilo, eu posso ganhar aquilo. Surtou, está surtado. Continua ele. Assim, atordoadas, fixam-se estas nos delitos do pretérito. Eles se fixam nisso, ficam aprisionados, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentada pelas miragens de ouro neste deserto de padecimento. Atormentados. Não podemos predizer quando despertem, dada a situação em que se encontram. Não tem como a gente dar uma data que eles vão despertar daqui a uma semana, daqui a 100 anos, não tem. Tamanha a condição de loucura. E ficou bem claro que eles não enxergam André, nem Calderaro. E eles ainda vão despertar nesse lugar? Ou eles teriam que reencarnar de novo? Não se sabe. Como ele disse aqui, nós não sabemos o tempo que vai levar. Então, pode acontecer de uma reencarnação sem ter tido essa lucidez, essa consciência? Pode, mas em situação deplorável, de demência, entendeu? Nasce e é pouco tempo a esquizofrenia estoura, porque eu estava enlouquecido. Você vê aqui que essa própria matéria mental de outros espíritos, de ódio, de vingança, está impregnado neles. Eles estão ali, como ele colocou o termo, uma couraça, que aprisiona a linha de raciocínio deles. E não é uma questão do espírito estar ao lado deles, é a matéria mental. Olha, gente, que informação. Vocês estão entendendo? E também não é questão de não ter auxílio divino. O auxílio divino vai estar assistindo, mas eles não têm nem ideia. E lembra que eles estão aprisionados. Eles não conseguem perceber nada. Nesse caso, por exemplo, eu emiti um pensamento, eu segui minha vida, mudei meu rumo, não me lembro dele. Mas ele, como tem culpa, ele mantém aquela energia com ele? Exatamente. E olha só, esses espíritos, ele fala, o pensamento, a matéria mental de ódio e de vingança, em que momento? Naquele momento lá.
naquele dia que tu passou aperto, naquele dia, isso fixa na gente. Do jeito que quando eu recebo um movimento de gratidão, de amor, quando eu lembro, aquilo me dá uma alegria enorme. Aquilo está gravado na minha mente. Então, aquele momento, aquele dia que você humilhou, que você maltratou, que você puxou, que de repente você disse aqui, assine aqui esse papel. Não, isso daqui vai facilitar o nosso serviço, tal. De repente, a pessoa só sabe que perdeu tudo. Que o cidadão roubou tudo, perdeu tudo. Aquele sentimento naquela hora, aquele ódio, aquela raiva, isso é direcionado e fica impregnado no cidadão. Conceição, como é que ele vai se livrar disso daí? Recuperando a sua conduta moral, amando muito, sofrendo, sabe Deus quantos milênios? Já estão nesse momento, sofrendo as consequências. Mas e quem emitiu esse cidadão? A vítima. A emitiu essa pessoa que pensou também está com esse ódio dele. Exatamente. Ela também está ligada de alguma forma. Aí o que nós vamos dizer? O nosso André Luiz, ele não fala a situação que eles estão hoje, mas ele fala do pensamento que foi enviado e que ainda está impregnado. Então vamos pensar uma coisa. Vamos deduzir que se essa pessoa passou por esse passado aqui, de repente você perdeu tudo, isso é uma expiação ou é uma provação que a pessoa está passando. Então, uma vez passando por toda essa dor, ela vai sofrer as consequências, que ela poderá perdoar ou não, mas aquele pensamento do primeiro momento, esse ficou. Por que ficou? Porque o que a pessoa fez foi realmente uma perversidade. E a pessoa tem a consciência dela está comprometida. Fale, como é que é? E ela não fica ligada de qualquer jeito dessa energia, pode ficar. desse pensamento, dessa matéria. Aí é aquilo que a gente fala. Se ela perdoou e conseguiu entender a sua expiação, a sua aprovação, ela segue. Mas o que ela pensou lá ficou. Entendeu o que eu quis te dizer? Não é uma coisa assim, mudei e aquilo que estava lá deixou de existir. Não é isso. Mas se ela nutre o sentimento de vingança, não esquece, se amargura, ela se angustia. Aí ela se vincula. Fica vinculada. Aí tem outras consequências. Aqui não necessariamente uma vinculação. Não necessariamente. Pensamento. Que ele vai chamar de matéria mental. Que foi direcionada a essa criatura no momento da ação lá atrás. Exatamente. E que em ficou função da impregnado. má atitude, aquilo fica ali impregnado. E diz o nosso querido Calderaro que ele não sabe quanto tempo a pessoa fica nessa prisão. Ele diz não dá para dar data. Ficou claro, gente? Fale, meu amor. Presta atenção. O próprio puxar do tapete, o próprio perder tudo, isso já é um grande sofrimento. Que é interessante isso, gente. O que acontece? Alguém fez um mal. Alguém fez um grande mal. Roubou, traiu, manipulou, zombou. O natural da pessoa, o comum da pessoa é se sentir, é a revolta. No primeiro momento é o ódio, no primeiro momento é a vontade de vingança. Gente, a gente tem que ler a Gênesis, lembra? Lembra da Gênesis? Pensou, aconteceu. A gente acha que o assassinato, diz lá na Gênesis, o Kardec nos fala, os espíritos também, que quando a gente mata pelo pensamento, o assassinato aconteceu, porque isso ficou plasmado. Já entendeu que ela matou um monte de gente? Vou embora. Inferno na torre também vale, professora? Para de fazer. Aqui tem um monte de É porque a gente esqueceu. A gente está esquecendo disso. Então, para essa matéria mental, o fenômeno aconteceu. Esse psiquismo, ele fica plasmado. Então, o que acontece? A raiva, o ódio, a vingança, esse material existe e é direcionado à pessoa, que vai ficar impregnado nela. Quem mandou ela fazer o mal? Quem ensinou? Caim, que fizestes a teu irmão Abel. Então vai ficar com ele. Por quanto tempo? Gente, nós estamos estudando só loucura, não sei se vocês lembram. Isso aqui ele está mostrando todos os caminhos que nos levam à demência.
a loucura. Não é algo que acontece numa encarnação. Quando você se depara com uma pessoa com a doença mental, com esse sofrimento mental, nós já temos que ter a consciência e a informação que isso foi construção de séculos. E que nós não venhamos a fazer a mesma coisa com a gente. Só um pouquinho. Que nós não venhamos a fazer a mesma coisa. Quando eu me escravizo a algo, quando eu vou surtando. Então, nós temos comportamentos neuróticos mesmo, neurotizados mesmo, nós somos muito neuróticos. E se a gente não abrir os olhos, a gente daqui a pouco está lá também, que a doutora Lourdes atender a gente. Aqui, depois lá. Fala, filha. Teve um caso que eu vi, um rapaz foi assassinado e o assassino foi preso. Era um rapaz também, mais ou menos na mesma faixa etária. Passou o tempo, a mãe do rapaz decidiu, pensando, assim, ela perdeu o filho e ela ficava, mas por que esse rapaz fez isso, né, e tal. E aí ela começou a visitá-lo na prisão. Ela chegou assim, que ela, assim, se ele chegou nesse nível é porque ele não teve mãe, ele não teve quem cuidasse dele e tal. E aí ela começou a ir e a tratá-lo como filho, e ele ficava super incomodado, porque a consciência dele é pesada, né? E ela começou a visitá-lo e a tratá-lo como filho, e ela conversava e tal, não sei o quê. De início eu pedia, porque, pelo amor de Deus, que não deixasse isso aí, né? Porque cada vez que ele via, era uma facada, né? Ele perdendo, né? Toda vez que ele passava alguns anos, perguntava para ela, ela falou, eu dei amor para o meu filho, eu fui mãe. Esse rapaz, acredito que ele não tenha tido. Então ele precisa, nessa vida, ainda saber o que é ser mãe, porque a alma dele precisa ser salva. Lucidez dela, né? Mas é muito complexo. Consuelo, filha. Não existe vítima nem vitimado. Como é que é, menina? Não existe vítima. Não existe, na lei não existe vítima. Nenhum e nem outro, que nós possamos lembrar. O escândalo é necessário. Você já sabe o final, né? Mas ai daquele por onde vem o escândalo. O que nós temos que entender, aí volta lá a pergunta de Tiago a Jesus. Senhor, então sempre vai ser assim. Para que um resgate, o outro tem que fazer escândalo. Não é isso. Aí Jesus diz, até tu, Tiago. Até tu está pensando dessa forma? Para que um resgate, gente, ninguém precisa sujar as mãos. É isso que a gente tem que entender. Ação e reação. Vou repetir. O irmão mandou matar o irmão. Estaca, madeira. Ele mesmo perfurou pulmão, coração. Acabou com a vida do irmão para ficar com dinheiro. Tem que espiar? Tem que espiar. Reencarnação. Nasceu de uma prostituta. Foi abandonado. Levado a um orfanato. Ficou até 15, 16 anos. 16 anos espoca. Tu já é de maior, te vira. Foi ser vigia noturno. Adquiriu uma pneumonia que virou uma tuberculose que desencarnou. André Luiz disse, lá o irmão foram as estacas nos pulmões. Aqui são os bacilos. Então, ninguém precisa sujar as mãos para que outro venha expiar. A própria enfermidade é, muitas vezes, uma expiação. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, aí eu aprendi uma lição. Se alguém me ferir, ou é prova ou é expiação. E se eu me deparar com uma patologia dolorosa e longa, é uma expiação. Nesse caso, sempre não existe vítimas. Ficou claro, conselho? Eu finalizei? Continua ele, então. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Assim, atordoadas as ideias, fixam-se estas nos delitos do pretérito, fixam no mal que fizeram no passado, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentada pelas miragens de ouro neste deserto de padecimento. Finaliza Calderário, não podemos predizer quando despertem, dada a situação em que se encontram. Lamentei sinceramente ao que Calderário obtemperou.
enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura como escravos de monstros mentais de formação indefinível. Eita, olha a palavra aí. Enlouquecer, na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura do possuir como escravos de monstros mentais de formação, esse monstro indefinível. Então, quem criou o próprio inferno? Monstros mentais indefiníveis. Mataram, roubaram, não sei. A ganância. As mãos eram o quê? Garras. Dispunha-me a redarguir quando um dos anciãos alçou a voz no estranho concerto, exclamando: Amigos, não seremos vítimas de um pesadelo? Não, é com desespero, tá, Paulo? Tá muito calmo. Amigos, só faltou cruzar a perna. Amigos, Já passei por isso, Paulo. já passou. Não dói nada, né? Essa interpretação, Ah, eu é. vou falar uma vez. Não, uma vez, o Augusto também, não foi Augusto? Como é que foi, Augusto? A gente tá fazendo a leitura aqui, tinha um Espírito pessoal perverso. né? Aí eu falei, amigo. Eu disse, olha, Substitui. só dá pra Jesus mesmo, não tem. Tem que dar Jesus, Emmanuel, Paulo, mas espírito perverso ele não sabe fazer. Grita, Augusto. Amigo. Paulo, Vamos lá. tá desesperado, tá no limiar da caverna, as mãos estão, pensa, vamos lá. Amigos, não seremos vítimas de um pesadelo? Às vezes chego a supor que estamos equivocados. Há quanto tempo deambulamos fora do lar? Onde estamos? Não teríamos enlouquecido? Oh, aquela voz, escutando-a, pavorosa dúvida se apoderou de mim. Aí diz André, quem estaria louco? Interrogava agora a mim mesmo. Aquele velho ou eu? Fixei-lhe os traços. Oh, seria possível? Aquele espírito desventurado recordava meu avô paterno, Cláudio. Afeiçoara-se a mim desde os meus mais tenros anos, de trato glacial com os outros, afagava-me muitas vezes, acariciando-me a cabeleira infantil com as suas mãos que os anos haviam enrugado. Seus olhos fulguravam quando pousados nos meus, e minha mãe sempre afirmava que só em minha companhia ele se acalmava, nas crises nervosas que lhe precederam o fim. Olha lá. Crises nervosas, antes de desencarnar. Não me lembrava da história dele, com particularidades especiais. Entretanto, não ignorava que fizera considerável fortuna em ágios, juros, tá, gente? Considerável fortuna em juros escandalosos, curtindo espinhosa velhice pelo excessivo apego ao dinheiro. Conturbara-se nos últimos tempos do corpo e via delatores e ladrões em toda parte. Aflito, meu pai transferira-o para a nossa residência, onde minha mãe o auxiliou a vencer os derradeiros padecimentos. E lembra que a mãe de André Luiz era um espírito quê? No instante, veio-me à memória o seu óbito. Trouxeram-me do colégio, onde fazia o curso secundário, para beijar-lhe as mãos frias pela última vez. Nunca me esqueci da sua impressionante máscara cadavérica. As mãos recurvadas sobre o peito pareciam guardarem ansiosamente algum tesouro oculto. Olha só, o próprio cadáver revelando a condição do espírito. E nos olhos vítreos, que mãos piedosas não conseguiram cerrar, já pensou em olhar saber? Vagueava o pavor do desconhecido, como se o acometessem trágicas visões no além, para onde fora arrebatado a contragosto. No curso do tempo, vinha saber que meu avô deixara valioso patrimônio financeiro que nós, seus parentes, dissipávamos em luxuosas fantasias. Enquanto o velhinho guardou, os netos torraram. Porque é usura, você só quer guardar, você... Às vezes você tem dinheiro e vive como pobre. Isso é avareza. Você tem dinheiro, mas vive de forma miserável. Isso é avareza.
Você pode escovar o cabelo, né, Kelly? Ficar lá toda bonita. Não, não vou. Você pode pintar a unha? Não, não pinto. Você pode fazer... Não, não faço. Você pode ter um tênis melhor? Não, não posso. Isso é avareza. Isso é patológico. Isso é o limiar da loucura. E se nós não despertarmos, a gente surta. A gente fica numa condição de miséria. Então você vê aqui, olha a lição. Guardou, 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 guardou. Hoje quem está vivendo o luxo que ele não viveu. Por quê? Porque quer acumular. Leseira. Porque vai ficar. E os netos, os filhos vão torrar, vão torrar. Você nunca teve coragem de comprar aquele sapato, teu filho vai e compra, tua filha vai e compra, teu neto vai e compra, ainda compra mais caro ainda, da Louis Vuitton. Aí esperei uma vez e está machucando só essa não. Ainda joga fora. Olha lá o André. Tornando ao pretérito, reconheci que vigoroso laço me unia àquele desgraçado que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre, carregando placas de lodo que premia enternecidamente ao coração. Cenas do próximo capítulo. Tadinho, olha o que ele foi encontrar lá. Velhas afeições, exatamente. Vamos orar, gente? Vamos orar? Vamos orar. Nosso divino amigo, quantas lições, quantas advertências. Quando estamos estudando, Senhor, nos percebemos tão pequenos em nossas atitudes diárias. Já não temos mais palavras para te pedir e não desista de nós. Já nos falta palavras para justificar os nossos erros, praticamente há milênios. E aí a gente compreende, Senhor, quando os Espíritos nos dizem que o que nos falta é vontade. E quando nos falta essa vontade, nós vamos estudando, nos aprimorando, brincando com as nossas próprias fragilidades e rindo das nossas besteiras. Algumas vezes totalmente encapuladas. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Agradecemos aos amigos espirituais que conduziram o nosso trabalho. Pedimos a bênção